Canção FM. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h01. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora 20h02. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta toda segunda-feira o programa Como Vai Sua Vida com Deus? Produção e apresentação do irmão em Cristo, Pedro Tiago. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? Quando ele anda com Jesus no coração, vive cantando e a Deus glorificando. Que coisa linda é ter a vida de cristão. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai? Graças a Deus. Saudamos a todos nossos irmãos, nossos amigos, com a paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um. Deus abençoe a tua saúde, a tua família, o teu trabalho. Que Deus esteja presente através dessa programação no lar de cada um, aonde cada um estiver ouvindo, através da internet, através do rádio. Que Deus venha abençoar os nossos amigos, nossos irmãos que nos ouvem. Também nossos mantenedores, também os irmãos que nos ajudam aqui, né, a fazer a programação. Aqueles que ligam, pedem sua oração, pedem seu louvor, participem com a gente, compartilham aí, para nós chegar até mais vidas aí através desse programa. O irmão Daniel então vai estar orando e depois nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Deus maravilhoso, Pai, na Tua presença neste momento, Pai querido, agradecendo por esta oportunidade que Tem nos dado, Pai. Está aqui nessa programação, nesta noite, junto com o irmão Pedro Tiago, Pai querido, irmão Davi, Pai. Estamos aqui, Pai amado, para louvar o Teu nome, para ouvir Tua palavra, que será pregada neste lugar, nesta noite. Vai em quantos lar agora, oh, Pai querido, os ouvintes dessa programação. Estende as Tuas mãos santas e poderosas sobre cada um nesta noite agora. Venha, Pai querido, operar milagre nesta noite, Senhor. Campa Teus anjos neste lugar, Pai querido. Abençoa esta rádio, os funcionários nas Tuas mãos, Pai. Coloca nesta noite. Abençoa esta cidade na Tua presença. Nós coloquemos agora, Pai querido. Vem na programação abençoada nas Tuas mãos. Neste lugar, nesta noite, oh Pai, que nós possamos sentir a Tua glória, a Tua presença do alto céu, Senhor. Pai querido, obrigado por tudo que tem feito na nossa vida durante esse dia, oh Pai amado, pela saúde que tem nos dado, Senhor. Pai querido, Pai amado, fica conosco nesta noite, é que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, aonde diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Amém. Glória a Deus por essa palavra que Deus tem nos dado, aonde nos fala que nós devemos estar firme aí na presença do Senhor, não nos desviando aí daquilo que Ele nos ordenou na sua palavra, na sua escritura, não desviando a nossa confiança de Cristo, o qual nos salvou lá na cruz, né? Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, não importa de onde vier a perturbação, de onde vier os rumores, que nós permaneça firme na presença do Senhor, para que ninguém de maneira nenhuma nos engane, né? Nós sabemos, né, que a palavra de Deus nos fala que o Senhor virá buscar o seu povo, um povo zeloso e de boas obras. Se nós cremos que fazemos parte desse povo, não há nada que nos perturbe, não há nada que nos desvie do caminho que o Senhor nos mandou seguir. Vamos ouvir o primeiro louvor aí já com nossos irmãos, e daqui a pouco nós já voltamos aí com a palavra de Deus, de acordo com Deus nos dá, né? Vamos ouvindo os louvores, vamos ouvindo um pouco da palavra. Assim é que Deus nos ordena fazer essa programação aqui toda segunda-feira. Glória a Deus, graças a Deus, vamos fazer com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecido, meus irmãos, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa programação, nesta noite, para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está no seu lar, com o seu radinho ligado nesta noite. Jesus tem algo precioso na tua vida, na tua família nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar louvando nessa noite, que está por título, meus amigos. É um amigo. Este amigo é Jesus Cristo. Está neste lugar nesta noite. Aleluia. É um louvor que fala em cada coração nesta noite, fala com nós aqui neste lugar nesta noite, e Deus vai operar milagre nesta noite. Deus amado, Glória a Deus.
Esse louvor aí vai para todos os nossos amigos, todos os nossos ouvintes que estiver na audiência da programação, né? Também pro irmão Felipe, irmã Simone, né? Que estão na escuta e dando glória para Jesus, né? Também já ligou para nós aqui a irmã Tereza, né? Que Deus abençoe a irmã, Deus abençoe o pastor Vandir, Deus abençoe toda a sua família. E pede o louvor Almas Prisioneiras, aí com o gaiteiro, diz que é o pedido da vovó, aí tem que cantar. Eu não, como é que vai negar o pedido da vovó? De que jeito? Diz que a vovó está se aquentando lá em Roda do Fogo, né? E dando glória em Roda do Rádio também, né? Deixou aí o pedido do louvor, né? Para ver se o gaiteiro hoje ele está a fim de cantar para nós, né? Mas que Deus abençoe nossos irmãos, nossos amigos. Deus abençoe também nossos irmãos ali que estão na escuta ali no bairro Jauri, irmão Evanir, irmã Alice, né? Que Deus abençoe também o seu Anápio. Deus abençoe também o Sadia, sua família, né? Ali no bairro Jauri. Todos os nossos irmãos que nos escutam também ali, a irmã Delmindo, o irmão Ramão, o irmão Jair, sua família, também a irmã Michele, o irmão Rafael, né? Que Deus abençoe também a irmã Neivo, o irmão Samuel, a irmã Elvira, né? Que Deus abençoe todos os nossos irmãos aí que sempre estão acompanhando a programação, né? Onde nós vamos trazendo a palavra de Deus, o louvor, assim, da maneira que Deus dá no nosso coração. Nós vamos fazendo aquilo que a gente pode, da maneira que Deus ordena. É a palavra que nós fizemos a leitura, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, né? Se nós permanecer firme na palavra de Deus, se nós permanecer crendo, né, no que a Escritura ensina, se nós não ignorar o que a palavra de Deus ensina para nós, né, ninguém vai nos enganar. Ninguém, né, vai vir dizendo está em nome de Cristo, né, se não estiver, porque tudo nós vamos examinar na Escritura, na palavra de Deus, né, para ver se está de acordo com aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Ligou para nós o irmão Devanir, né, ligou aqui para a rádio, ele que sempre, né, está participando, ouvindo a programação, pediu o louvor o Trem das 12. E também a irmã Terezinha, que também sempre ouve a nossa programação, né, e ligou e pediu o louvor o Banco Vazio, e oferece para todos que estão na escuta. Que Deus abençoe esses nossos irmãos que sempre ouvem a nossa programação. Deus abençoe o irmão Giovanni, sua família também o irmão Eloí, também o irmão Delcio, sua família lá no bairro Boa Esperança, o irmão Juvenal Silveira também. Que Deus abençoe esses irmãos todos aí que sempre estão na escuta da programação, né? De vez em quando eles mandam um chasque ali que estão na audiência, né? Que Deus abençoe a cada um, né? Que nós possa permanecer firme na palavra de Deus, firme aí junto com este amigo, né, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ouvir mais um louvor então. Glória a Deus, está tão bom jogar essa noite com os irmãos, eu vamos louvar essa noite, então, vamos fazer uma dupla nessa noite em nome de Jesus. Jesus,
ter mais amor. Ele chorando vem trazer as almas é do Senhor. Chora meu irmão, tenha compaixão das almas perdidas. Por amor às almas Jesus entregou a sua própria vida. Sangue dele amor e almas comprou, é uma brincadeira. Chora meu irmão, tenha compaixão das almas prisioneiras. Deus amado, é meu perdão. Chora meu irmão, tenha compaixão das almas perdidas. Por amor às almas, Jesus entregou a sua própria vida. Sangue derramou e almas comprou, não é brincadeira. Chora meu irmão, tenha compaixão das almas prisioneiras. Jesus amado, glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orando a Deus para que nos ajude, nos capacite, para nós poder ir em busca dessas almas, né, que estão ali precisando de uma palavra, precisando ouvir a verdade da palavra de Deus, né, o evangelho que liberta, que transforma, né, o evangelho que o Senhor mandou anunciar, o evangelho da cruz, né, de arrependimento, perdão e salvação, né, para que nós possamos estar firmados na promessa do Senhor, esperando sempre em Cristo, né, e aprendendo sempre na sua palavra, né, na Escritura, que Ele deixou para nos instruir, né, para nos dar a orientação necessária para que nós sigamos esse caminho, né, que vai nos levar até a glória com Ele, que é a sua promessa, né, onde a palavra, nesse capítulo 2, né, nos fala, né, a respeito aí do anticristo, né. O apóstolo Paulo escreve nessa epístola orientando aqueles irmãos. Eles estavam pensando que estavam passando por grande luta, por grande dificuldade, né, e o apóstolo Paulo, né, clama que eles não se movam facilmente do entendimento, né. Quem sabe havia alguém ensinando algo contrário ao ensinamento de Deus, né, mas ali no versículo 2 nos diz que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbe, quer por espírito, quer por palavra, né, que permanecessem firme na fé, crendo em Cristo, né. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Neste versículo 3, né, ele fala aqueles crentes que estavam ali, né, que antes, né, da vinda do Senhor buscar o seu povo, né, haveria de se manifestar grande apostasia, né, e também o homem do pecado, filho da perdição, o qual nós podemos ver no tempo que nós vivemos hoje, né, uma grande frieza, uma grande falta de firmeza, né, na caminhada de muitos que creem estar seguindo com Cristo, né, mas essa apostasia, esse homem do pecado, qual o apóstolo Paulo fala, né, nessa epístola, né, nós cremos, a palavra de Deus diz assim, o qual se opõe e se levanta, né, começa a dar no versículo 4 algumas características dele, né, que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essas são algumas características, né, que vão nos mostrar
né, que este é o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição, o qual a palavra nos fala. E nos dias que nós vivemos hoje, nós podemos ver que removeram, irmão Daniel, tantos limites da obra de Deus. Quem sabe alguém que nos ouve vai dizer de mim, né, nessa noite, mas faz pouco tempo que tu entrou para a igreja, faz pouco tempo que tu se converteu, né, mas se eu que me converti há tão pouco tempo olho para isso com estranheza, imagina, né, aquelas pessoas que estão há muito mais tempo na igreja. Aquelas pessoas que estão há anos e anos, que viram aquela outra igreja, onde ainda se respeitava limites, onde se vivia a palavra, onde se cultivava aqueles valores e princípios bíblicos, né? E hoje parece que ignoram tudo isso, né? Parece que ficou tão largo esse caminho a seguir. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que o caminho da salvação, ele não é o largo, ele é um caminho estreito. Aonde a palavra no versículo 4 diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Hoje parece que se pregar valores, se pregar a obediência, se pregar o caminho estreito, parece que está fazendo a coisa errada. Parece que muitos têm prazer em se opor à obediência, em se opor à doutrina, em se opor à palavra de Deus, em querer desfazer tudo o que foi feito na obra de Deus, através de anos e anos e anos de aprendizado. Tudo o que aprenderam durante anos, décadas, séculos, parece que há alguns, que têm prazer em se levantar contra. E se levantará contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. O inimigo hoje ele não combate a igreja de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele está lá assentado, desensinando tudo o que foi ensinado. Ele está lá ensinando as pessoas que ouvem que dá para servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Que dá para estar com um pé lá dentro da igreja e outro pé lá fora. Que dá para adorar a Deus e a Belial ao mesmo tempo. Que dá para servir a Deus de qualquer maneira. Que tudo aquilo que ensinou ao longo do tempo tantos homens e mulheres de Deus, que gastaram a sua vida ensinando o Evangelho, ensinando a maneira correta de se servir a Deus, que tudo aquilo é bobagem. Eles olham e dizem, isto é costume somente, isto não importa. Eles olham para as irmãs com vestes decentes, com uma maneira diferente de se portar do mundo, e eles dizem, não, isso é coisa de antigo, isso é coisa do passado, isso é só costume, isso não importa mais. Eles olham para o lado dos irmãos, vestidos como homens de Deus, com uma vida na presença de Deus, e eles dizem, não, isso é besteira, isso não importa mais, isso não é mais dessa maneira, agora mudou, agora atualizou. Se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus. Isso não se está ensinando na rua, esse caminho largo. Estão ensinando lá dentro das igrejas, nos altares das igrejas. Como Deus no templo de Deus. Lá dentro, no altar, no lugar santo, no lugar de adoração, no lugar de obediência, estão ensinando agora um caminho largo. Um caminho de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas nós não estamos aqui para negociar com esse caminho. Não foi para isso que Deus nos chamou para fazer esse programa. Não foi para isso que Deus abriu essa porta aqui nessa rádio, para a gente estar aqui toda segunda-feira apresentando essa programação e trazendo a palavra de Deus. Foi para ensinar que o caminho que conduz à salvação ainda é estreito. Que aquele que quiser seguir a Cristo tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo e seguir a Jesus. Tem que obedecer, tem que ter uma vida diferente na presença de Deus. Assim a palavra de Deus diz, querendo parecer Deus. Como querendo parecer Deus? Usando a própria palavra de Deus. Porque a palavra diz que o inimigo ele é astuto. Lá no livro de Gênesis diz que o inimigo, o qual falou através da serpente, a animalia mais astuta que havia,
o mais astuto. O inimigo, ele também conhece a Escritura, ele também conhece a Bíblia de capa a capa. Então ele usa muitas vezes versículos distorcidos, uma pregação que pega um versículo solto aqui, outro ali, para tentar se parecer com o ensinamento de Deus. O qual a palavra de Deus nos diz, né, vigiai, pois não sabei a que hora, né, vem o Senhor. Porque o diabo, vosso adversário, ele está ao derredor, né? Ele está próximo, ele está ao redor, bramando, diz a palavra de Deus, como um leão. O que é bramando como um leão? Imitando a voz do leão, né? O inimigo hoje, ele ensina de dentro da igreja, né? Tem muita coisa sendo desensinada, tem muitos limites sendo removidos, né? E para aqueles que nos ouvem nessa noite, né, que ouvem a palavra de Deus e que viveram um outro tempo, né, que eu não vivi, né? Eu vejo falar, conheço de ouvir, mas eu não vivi aquele tempo, né? E eu pergunto a estes irmãos que viveram esse tempo, o agir de Deus, o mover de Deus, os milagres, a presença do Senhor era maior no meio dos nossos cultos naquele tempo, quando se tinha obediência, quando se vivia a doutrina, ou é maior hoje, quando se ensina um caminho da porta larga, de qualquer maneira, de qualquer jeito? Todos, né, sabem que naquele tempo, né, quando se chegava na igreja, quando se chegava para o culto, sentia-se a presença de Deus. Quando os louvores eram cantados, sentia-se a presença de Deus. Quando a palavra era pregada com autoridade, sentia-se a presença de Deus. Os milagres aconteciam. O Senhor batizava com o Espírito Santo. Havia mover de Deus no meio da igreja. Porque havia um povo de acordo à vontade de Deus. Um povo obediente, um povo zeloso e de boas obras, como Deus quer que a sua igreja ande. Mas, hoje, assentado no lugar de Deus, no templo de Deus, aleluia, muitas vezes não é a presença de Deus que está ensinando. Na maioria das vezes, não é o Senhor que ensina na boca daqueles que falam, né? Mas é o homem do pecado, o filho da perdição, que os usa para enganar as pessoas que estão ali ouvindo, ensinando que de qualquer maneira dá para ser crente, de qualquer jeito dá para servir a Deus, porque não pode pregar isso, não pode pregar aquilo, porque é ofensivo, porque vai ofender os irmãos. Se o evangelho, ele não nos convida a se arrepender, se o evangelho anunciado não nos convida a mudar de atitude, a reconhecer que nós necessitamos de perdão, de uma transformação de vida, ele não é o evangelho que Jesus mandou anunciar. É uma outra coisa, mas o evangelho de Jesus não é assim, deste jeito. O evangelho de Cristo é um evangelho de arrependimento, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de nós colocar a cruz sobre o ombro e seguir a Jesus. Mas aquele, né, que se opõe a tudo que se chama Deus, ou seja, tudo que é doutrina, tudo que é ensinamento, tudo que a palavra ensina, ele é contra. Isto não tem nada a ver, isto já passou, isto é só costume, eles dizem. Opõem-se dessa maneira a tudo que se chama Deus. Está assentado como Deus no templo de Deus, não está ensinando na rua, nas esquinas, não. Está ensinando lá dentro, em cima dos altares, as pessoas a serem enganadas e seguir um caminho que não é o caminho estreito, mas um caminho largo, querendo se parecer Deus, usando a própria Bíblia, a qual ele conhece muito melhor do que muitos de nós, usando para parecer que é Deus que está falando. Mas aquele que busca no Senhor, aquele que ainda ora, jejua, que ainda obedece, que ainda clama pela misericórdia de Deus na sua vida, né? Ele conhece a voz do bom pastor, né? E dele é conhecido também, né? Por isso nós devemos buscar de Deus, para que ninguém de maneira alguma nos engane, como diz ali no versículo 3. Para que ninguém venha nos enganar, porque esse tempo, qual fala a palavra de Deus, né, que viria a apostasia e se manifeste o homem do pecado, né,
é o tempo que nós estamos vivendo hoje. É o tempo dos ais da igreja, onde aquele que quer obedecer aos olhos da maioria é errado. Aquele que quer ensinar o caminho certo, aquele é tido como errado. É perseguido, é rejeitado, é tentado calar a sua voz. Não pode falar porque é ofensivo. Ofende o irmão, ofende a irmã, magoa o irmão. Mas aquele que tem a necessidade no seu coração da presença de Deus, aquele que quer morar no céu, ele se alegra de ser corrigido, ele se alegra de ouvir a palavra de Deus, de poder se consertar, para que ele tenha parte na glória com Deus. No versículo 16 diz: e o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. É Cristo que confirma, né, através da vida daquele que é fiel. É Cristo que nos consola o nosso coração. É Cristo que nos dá certeza que nós estamos seguindo um caminho que, embora seja difícil, embora não seja fácil seguir. Quem disser que seguir o Evangelho, que seguir a Cristo é fácil, é mentiroso, não conhece o Evangelho. Não é fácil, é um caminho estreito, é um caminho de renúncia. É um caminho que nós temos que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Só que isso muitas vezes não é anunciado. Hoje o que se anuncia é que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que você é vencedor, que você é especial, que você é isso e aquilo, né? Mas Cristo mandou anunciar é que nós somos pecadores e necessitamos de arrependimento para sermos perdoados. Necessitamos de parar de olhar simplesmente para bênçãos passageiras e olhar para a cruz de Cristo, de onde vem a nossa salvação. É esse evangelho que nós queremos anunciar enquanto Deus permitir essa porta aberta aqui de nós estar fazendo essa programação. Um evangelho para quem quer morar no céu. Se Deus fizer na nossa vida, se Deus prover na nossa vida, né, bênçãos, se Deus prover algo, amém. E se Ele não prover, Ele é Deus do mesmo jeito. Continuamos dando glória a Deus e agradecendo a Deus, porque a maior riqueza, né, a maior alegria que nós temos é que Ele já proveu lá na cruz o perdão pelos nossos pecados e assim a salvação, a oportunidade de nós nos arrepender e nos converter, porque conversão é isto, é mudança de rumo, é mudança de caminhada, é mudança de vida, né? Hoje nós ouvimos sendo anunciado por aí, né, querendo se parecer Deus, anunciando, né, algo que se parece com o Evangelho, mas que não muda a vida das pessoas em nada. Entram daquele jeito e saem do mesmo jeito e continuam a vida toda do mesmo jeito. Se o Evangelho não te convida a mudar, não te convida a se arrepender, não é o Evangelho que Jesus mandou anunciar. Vamos ouvir mais um louvor aí com os nossos irmãos. Trem das 12, né? Vamos cantar essa noite de trem das 12. Aleluia.
Deus. O bom é que esse trem aí sempre tem lugar para mais um, né? Se tu quer viajar aí junto com nós, tem lugar sempre, né? É só aceitar Cristo e buscar aprender aí na sua palavra, se arrepender, levar a tua cruz, né? Seguir os passos de Jesus, né? O qual muitos, né, quando ouviram aquele discurso do próprio Jesus, né, um pouco mais duro, né, muitos que queriam ser discípulos olharam um para o outro, né, e deixaram de seguir Jesus, né? Disseram: duro é esse discurso, quem poderá ouvir, né? É tão bom quando nós ouvimos, né, que Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a casa, Deus vai isso, Deus vai aquilo, né? Mas o mais importante Ele já nos deu lá na cruz, que é a salvação, que é uma nova oportunidade, que é o perdão pelos nossos pecados, né? O qual muitos anunciam, né, somente o Cristo que veio, né? Que Cristo que veio em amor, como um cordeiro mudo foi levado para o matadouro, né? Levaram e Ele não murmurou, não resistiu. Mas quando Ele ressuscitou, meu irmão, Ele era um leão, né? Ressuscitou como um leão, né? Vai lá e pega um leão pelo rabo e leva para o matadouro, que eu quero ver, né? O cordeiro levaram, mas o leão ninguém vai levar para a cruz, né? Parece que tem um povo aí esperando que Cristo venha para ir para a cruz de novo, né? Que venha aquele Cristo mansinho, né, que pegam e levam e crucificam. Ele não fala nada, né? Desta vez não vai ser desse jeito. Cristo vem, nós sabemos, a sua palavra nos diz, e nós cremos na Escritura, em tudo, em cada vírgula que está escrito nessa palavra, que o Senhor deixou para nos instruir, para que ninguém nos engane. Só que quando Ele vir de novo agora, meu irmão, Ele vem como juiz, Ele vem para julgar. Ele já veio para salvar, Ele já veio em amor, mas agora Ele vem em justiça, para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, aquele que não quer naquele dia ser envergonhado, né, se arrependa enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há oportunidade. Vânia Gamarra, boa noite, estou na escuta aqui em Giruá. Deus abençoe. Também meu irmão Marino Nunes, paz do Senhor. Irmão Pedro, estou na escuta. Deus abençoe, irmão Marino, ali em São Luís. Irmão Valdomé Gamarra, paz do Senhor, irmão Valdomé, Deus abençoe. Também João Batista Rodrigues, glória a Deus, Deus abençoe nosso irmão. Antônia Chuquel, boa noite, que Deus abençoe. Também aqui o Davidson Porto Melo, Deus abençoe o amigo também. Também Zaqueu Garcia Hoffman está na escuta. Também aqui Pedro Santos de Souza, paz do Senhor, estamos na escuta. Deus abençoe, irmão Pedro, irmão Ivoneto, Emanuel, todos os irmãos ali em São Luís Gonzaga, né? Que Deus possa abençoar. Também Orgélia da Rosa Oliveira, paz do Senhor, estamos na escuta, peço oração, que Deus abençoe, né? Que sempre está na escuta aí lá em Caxias do Sul. Também a Cleci Ramires Godóis, paz do Senhor, estamos na escuta aqui em casa. Deus abençoe a irmã Cleci, o irmão José, a irmã Carme, todos os seus familiares, que Deus abençoe a todos esses irmãos. Tainara Marques, peço oração por mim, meus filhos e pro Deus, sou de Caxias do Sul. Deus abençoe aí a Tainara e toda a família dela aí também. Jane Gomes, paz do Senhor, estou na escuta, peço hino com o irmão Daniel, ofereço para todos os ouvintes. Deus abençoe a irmã Jane, Deus abençoe toda a sua família aí. Também aqui a irmã Merinda também está acompanhando a programação. A irmã Jane Maria dos Santos, também a irmã Maria Chuquel Villanova. Também aqui Sandra Moura, Ramona Gomes da Rosa, Cátia dos Santos, Alceni Ramires, Maria da Silva. Que Deus abençoe todos esses irmãos aí que estão acompanhando a nossa programação. E também a dona Luísa deixou um positivo aqui para nós também. Que Deus abençoe todos os irmãos. Maria Antônia Braga, paz do Senhor, estou na escuta em Porto Alegre, está uma benção. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a irmã também. Muito obrigado aí pela companhia de todos aí. Irmã Nancy Ortiz também, paz, irmão, estou na escuta em casa. Deus abençoe a irmã ali no bairro Portela também. Que Deus abençoe o irmão Pedro, a irmã Suzana, a dona Eva, também a irmã Tereza, o seu Arlindo,
né, o Sidney, também a irmã Leodomira, todos os familiares dos irmãos ali, né, que Deus possa abençoar, né, a irmã Emanuele, né, que Deus abençoe também, e o Benjamin, né, que Deus abençoe todos esses irmãos, todos esses amigos ali no bairro Portela, o irmão Ramão do Canto também ali no bairro Portela, Deus abençoe também, né, também o irmão Fabiano, a irmã Marinela, né, o pai e a mãe do nosso gaiteiro aí, que eles emprestam aí para vir tocar gaita aí para nós e dar uns glória aí devagarzinho. Ele tá começando uma cantiga ali. Eu me lembro do tempo que eu era envergonhado igual o gaiteiro, assim, rapaz. Cuidado, gaiteiro, daqui a pouco tu fica igual eu, assim, sem vergonha, rapaz. Quando vê ninguém mais faz, tu fica quieto. Coisa braba. Eu era assim, igual o gaiteiro, bem quietinho, eu me lembro. Né? E depois que eu virei, acho que foi depois que eu virei crente que eu virei meio sem vergonha daí. Que Deus abençoe o gaiteiro, que Deus possa continuar usando ele aí na presença de Deus para tocar sua gaita, toca violão também, esse nosso gaiteiro, né? Um dia vai ter que trazer o violão aqui na rádio, não veio com o violão aqui ainda, né? Agora vamos ter que trazer o violão, vamos deixar essa gaita, vamos trazer o violão, né? Vamos roubar o violão do Daniel e vamos trazer, né? Para ele tocar um violão aqui para nós também. É bênção de Deus, né? Deus vai capacitando aí de acordo à vontade dele, nós vamos orando e Deus vai dando vitória. Deus abençoe o seu Prudêncio, a dona Antônio, o seu Arthur e a dona Rose. Também que Deus possa abençoar o irmão Anderson, a Fernanda, sua família ali. Também o irmão Ezequiel, a irmã Andréia e as crianças. O irmão Arlindo também, né? O irmão João Luiz, né? Que Deus possa abençoar o irmão José também, lá nosso vizinho. Deus abençoe o Joãozinho, o Elias, a Débora, o Thiago, também nossos vizinhos. O irmão Wilson, a irmã Jacira. Né? Que Deus abençoe o Neri também, o irmão Gabriel, né? Que Deus possa abençoar todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos, a dona Cesária, o irmão Olímpio, né? A irmã Cira, o João Ramão, a irmã Nair, né? Todos esses amigos aí, que Deus possa abençoar. Vamos ouvir mais um louvor, irmão? Glória a Deus, vamos estar falando mais um louvor, então, meus irmãos. Louvado o nome de Jesus Cristo, então nós vamos estar com o título. Vamos oferecer para todos os ouvintes dessa informação, né, que estão com o seu radinho ligado nesta noite, também o irmão Jocelino, a Jala, a Jane, todos os seus familiares nessa noite, que Deus tenha a bênção e a vitória sobre cada vida nesta noite.
talento que Deus te deu, você entregou. Também o dom do Espírito Santo, como Deus te usou tanto, tornar meu valor. Hoje a paz em ti não existe, teus dias são tristes, a vida sofrer. Pois saíste do braço de Cristo, ungido a Cristo, tu vai perecer. Pois saíste do braço de Cristo, ungido a Cristo, tu vai perecer. É, meu Deus, glória a Deus, Deus da vitória. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus, longe de Cristo, né? Só perece, né? Só não há alegria, né? A alegria verdadeira está com Cristo, né? Esse louvor, né, pode ser oferecido também, né, para a nossa atualidade da nossa igreja, né, que fugiu da presença de Deus, se desviou do ensinamento de Deus, né? Hoje nós vimos uma igreja, né, totalmente longe do ensinamento do Senhor, né? Vai pregar, né, o ensinamento da palavra como ela é, né? Tem gente que levanta do banco e vai embora e não volta mais para a igreja, né? Se começar a ensinar, começar a falar como é, né, esvazia muitos lugares, né? Mas aquele que ama a Deus, ele ama ser corrigido, ser instruído pela palavra, né? Onde Isaías 29, né, o profeta messiânico, que 700 anos antes da vinda de Cristo já falava da vinda do Messias, né? Ele fala também no capítulo 29, né, dos ais sobre Jerusalém. Jerusalém quer dizer a igreja, né, a igreja do Senhor, né? E ele fala que a sua voz clamará, né, debaixo da terra. E aí nós lembramos do justo Abel, né, que clamava depois de morto por Caim debaixo da terra, e o Senhor o ouvia, o Senhor ouvia a sua voz, né? A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja que obedece, a igreja daquele, né, que ainda zela pela palavra de Deus e pelos ensinamentos do Senhor, ela clama hoje como uma voz sufocada que estivesse embaixo da terra, porque olham, né, para quem obedece a palavra de Deus, para quem segue a Escritura, para quem leva a sério as coisas de Deus, né? O pessoal, né, do modernismo, vamos dizer assim, né, eles olham como se nós fôssemos errados, né? Eles nos olham querendo nos julgar, né, achando, né, que a gente se intimida com isso. Não, nós temos alegria de obedecer a Deus. Eu tenho alegria de obedecer a Deus, né? Pode apelidar do que quiser, que eu não ligo, né? Assim como Pedro e outros apóstolos foram açoitados, e quando foram, né, e disseram a eles, né, irmão Daniel, não fale mais no nome de Jesus, não anuncie mais esse nome, né, porque nós vamos te pegar e vamos te bater de novo, né? E eles saíram dali glorificando a Deus, porque foram achados dignos de sofrer por amor do Evangelho. Assim, quando zombam, quando apelidam, quando fazem graça de quem obedece, aleluia, nós não temos que nos irritar, nós temos que nos alegrar, né? Porque nós estamos padecendo por amor do Evangelho, porque a igreja de Cristo ela está soterrada por um mar de desobediência, de brincadeira, de gente que não leva a sério as coisas de Deus. E não é uma ou duas, é a igreja no geral, né? Não tem uma só que escape, tá? É uma brincadeira, é uma coisa arada, né, que nunca se viu no meio do povo de Deus e hoje é tido como normal, né? Não, agora as coisas mudaram, mas e Deus mudou? A palavra mudou? A escritura mudou? Não mudou, né? Então fica claro por que não há agir de Deus, por que não há mover de Deus, por que não há milagre, né? O povo desfez tudo o que Deus mandou fazer. No versículo 8 do capítulo 29, né, diz assim: será também
como o faminto, que sonha que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando eis que ainda desfalecido se acha sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o Monte Sião. O Monte Sião aqui significa a presença de Deus, a obediência, aquele povo que ainda vive na presença do Senhor, o qual a palavra nos diz que aqueles que andam na presença do Senhor, que temem ao Senhor, serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que vive na obediência não se abala com a zombaria do mundo e com a zombaria daqueles que estão zombando dentro da igreja, né? Aquele que sofre, dizem, né, que o povo às vezes tem preconceito com o pessoal do mundo, mas hoje quem sofre mais preconceito dentro da igreja é quem ainda quer obedecer, quem ainda quer levar a sério as coisas de Deus. Essas pessoas hoje estão soterradas dentro da igreja. Eu fico imaginando, eu fico me colocando no lugar daqueles vovozinhos, daquelas vovozinhas, né, que há 40, 50 anos servem a Deus dentro da igreja, que viram a igreja em outros tempos, irmão Daniel, que quem sabe o senhor também viu, né? Se eu que cheguei há 4, 5 anos, às vezes me espanta algumas coisas que vejo. Imagina essas pessoas que há 50 anos atrás estavam lá e viram aquela igreja, né, que pagaram o preço e ainda pagam até hoje. Imagina está sendo feito com a obra de Deus hoje, a zombaria que está sendo feita, inclusive em cima dos altares, né, da maneira que está se conduzindo as coisas. Que coisa triste que eles devem sentir no seu coração. Deus abençoe também aqui a Gisele Melo, que também está acompanhando a programação. Que Deus abençoe ela e a família dela. Né? Assim serão como um faminto que sonha. Né? O povo que está ali ouvindo, eles sonham, eles pensam que estão se alimentando. Né? Mas e quando acordar na vinda do Senhor? Será que eles estão saciados mesmo? Será que eles se alimentaram mesmo? Ou só fizeram de conta? Né? Só estão ali passando o tempo, sendo enganados. Que nós possa despertar, que nós possa buscar no Senhor, que nós possa crer na Escritura e obedecer a palavra de Deus, para que naquele dia, quando o Senhor nos chamar, nós possa ouvir Ele nos chamar pelo nosso nome escrito no livro da vida. Nós não venha estar sendo enganado, né, por este espírito enganador, o qual veio a se assentar no lugar que é de Deus, né? Não é lá fora no mundo que ele está, não, no templo de Deus ele está ali enganando as pessoas, e tem muitas pessoas sendo enganadas, né? Eu quero deixar aqui uma oração, né? Vamos estar orando junto com o irmão Daniel por todos os nossos irmãos, e eu quero orar em especial pela igreja, em especial por esses irmãos que há muitos anos servem a Deus, esses vovozinhos, vocês que quem sabe nos ouvem. Eu sei que tem muitas pessoas de idade, e isso me alegra muito de saber que vocês nos ouvem, né? A gente que começou agora há pouco na nossa caminhada da fé, e tem pessoas aí que têm uma vida inteira dedicada à obra de Deus, né? E eu quero deixar aqui, né, que vocês não estão só, né? Que eu também sinto da mesma maneira uma tristeza no meu coração de ver a maneira com que as coisas de Deus estão sendo conduzidas hoje, em que o povo está brincando de ser crente, né? Brincando com as coisas de Deus. Tudo é costume, tudo é bobagem, tudo é coisa que mudou, né? Porque não pode mais ser assim, porque é diferente. Não, a minha Bíblia não mudou, o meu Deus não mudou. A minha maneira de servir a Deus, que Deus deu no meu coração, é essa. E é assim que eu quero servir a Deus enquanto Ele me der fôlego de vida. Aleluia. Se alguém se sente ofendido com a nossa programação, porque nós falamos a verdade da palavra de Deus, me desculpe, mas é porque você está vivendo na mentira, na ilusão. Quem sabe peça aí ao pessoal da rádio para cancelar o nosso programa, né? Vamos para casa, mas vamos abençoado, com as nossas mãos limpas, sabendo que nós não viemos aqui mentir para quem nos ouve.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma hora de programação, obrigado pela oportunidade de servir ao Senhor, de buscar a sua presença, de anunciar o seu evangelho, por cada louvor que foi entoado aqui nesse lugar. Abençoa nossos irmãos que estão nos ajudando, abençoa os irmãos que nos ajudam a manter essa programação, abençoa a vida do nosso pastor, daqueles irmãos que servem a Deus, que quem sabe nesse momento estão com o seu coração apertado, entristecido, Senhor, vendo tantas coisas estranhas que estão acontecendo dentro da sua obra, Senhor, que nunca antes em outros tempos era visto acontecer, Senhor. Que o Senhor nos dê força para nós não desistir, para que essa tristeza não venha esfriar a nossa fé, que nós venha continuar, Deus, crendo que o Senhor está no controle de tudo, que se assim está acontecendo é a permissão do Senhor, mas que nós que andamos no caminho do Senhor, que aquele que permanecer até o fim, como diz a sua palavra, será salvo. Que nós possa caminhar, Deus, cada passo dessa caminhada confiando, crendo no agir do Senhor e entregando, Deus, na sua mão a nossa vida e a vida de cada um dos nossos amigos e familiares. Amém, Jesus. Amém.